Deus bendito, glorioso, Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, em cultuar o Teu nome, em aprender de Ti, em sermos alvos da Tua palavra e da Tua ministração. Capacita-nos a aprender, Senhor, porque sabemos que o Senhor ensina, é o Mestre por excelência. Mas o que nós precisamos, Deus, é saber aprender, é entender que o Senhor nos chamou à conversão. E dia a dia ouviremos coisas que precisaremos, ó Deus, tomar como conhecimento e entendimento. Por isso, capacita-nos, ó Deus, ao aprendizado, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Quebra o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Ministra sobre nós a Tua graça, compaixão e misericórdia, para que possamos, ó Deus, com o conhecimento, não sermos destruídos e ainda resgatarmos outros. Capacita-nos nesta manhã, nós te somos gratos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero convidar você ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, para vermos a lição que o Senhor tem para nós nesta manhã. Primeiro Samuel, no capítulo 8, um episódio bem conhecido de todos nós, em que os israelitas pedem um rei. Diz então: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Veja, irmãos, o que nós precisamos entender um pouco mais deste episódio. Primeiro, um povo que nunca demonstrou espiritualidade, que é Israel. Um povo que nunca demonstrou espiritualidade, porque olha para Samuel: ó, tu já está velho aí, nós precisamos garantir a nossa liderança. Você já está velho. Quer dizer, ou seja, eles não aprenderam durante todo o ministério de Samuel, eles não aprenderam o quê? Não aprenderam a olhar para Deus. Não aprenderam. Caramba, Samuel, tu está velho, tu vai morrer? O que vai ser de nós? Nós precisamos de outro líder. Típico aspecto daqueles que não alcançam espiritualidade nunca, né? Pode ouvir, vamos assim dizer, né?
dentro do ministério de Samuel. Ouviram centenas, milhares de revelações, ouviram ensinamentos e mais ensinamentos, palavras e mais palavras. Toma-lhe revelação que não acabava mais através de Samuel. Mas quem está falando através de Samuel? Deus. Mas o povo não consegue olhar para Deus sem ter um intermediário. Isto é uma doença crônica. Somente aqueles que conseguem enxergar Deus sem um intermediário, porém sem desprezar o intermediário, somente esses alcançam um sacerdócio. Você conseguiu entender tanta coisa que eu falei? Tem que aprender a enxergar Deus sem um intermediário, porém sem desprezar o intermediário. Só esses conseguem alcançar certos ministérios que pairam no nível do sacerdócio. O que é o sacerdócio? Aqui falando de uma situação geral. É aquela situação em que você ministra diretamente para um povo. Isso aqui é uma posição muito difícil, muito rara. Por exemplo, nós temos hoje pessoas que ministram através de canto. Um exemplo, o canto, o louvor. São pessoas que alcançaram uma posição gloriosa. Embora hoje a gente olhe e já não veja mais ninguém. Eles sobem, mas caem. Sobem, mas caem. Porque é uma posição dificílima de se sustentar. Essa posição quando já se tem que olhar para Deus sem o intermediário. Aqui o povo faz o quê? Samuel, você está velho, então quer dizer, nós estamos perdendo o nosso intermediário, nós precisamos de outro. Aí Samuel vê que aquela palavra é ruim, logicamente, quer dizer, eles estão pedindo eles vêm para Samuel e pedem um rei. Samuel logicamente vê que aquilo ali está ruim, não é plano de Deus. Não é plano de Deus, não é projeto de Deus, não é o objetivo de Deus, nunca foi objetivo de Deus para Israel um rei. Por quê? Porque Israel seria, como a Bíblia mostra, seriam convocados como uma nação sacerdotal. Ora, uma nação sacerdotal não tem rei, só tem sacerdote. Nação sacerdotal não tem rei, só tem sacerdote. A igreja tem rei? Não, a igreja não tem rei. A igreja só tem sacerdote. O que Deus institui no projeto do absoluto não tem rei, só tem sacerdote. Aquele que ministra no altar em favor do povo, aquele que recebe de Deus para passar para o povo. Esta é a ministração, este é o projeto de Deus, quando ele está conseguindo operar pelo absoluto. Agora, entrou o permissivo, aí surgiu o rei. Ou seja, a partir do momento que o povo perdeu a visão espiritual, a tal ponto de acharem que necessitavam de um rei, eles jamais poderiam ser o que Deus projetou para eles lá no início. Jamais poderiam ser o farol para todas as nações. Jamais, isso estava encerrado quando eles disseram, queremos um rei. Acabou-se o ministério de Israel ali. A glória para todas as nações que eles pensavam que seriam, não seriam nunca mais, e não serão jamais. E digo mais, nem no milênio Israel será a glória para todos os povos. Não será Israel a glória para todos os povos.
Isso aí é ilusão de teólogo. Israel nunca mais será nada. No milênio, o solo, a terra de Israel será usado. A cidade de Jerusalém, não judeu. Eu serei professor de todos os judeus. Você será professor de todos os judeus. Nós, gentios, os apóstolos, nós ministraremos, nós daremos aula para os judeus que vão ter que aprender quietinho ali no banco. Eles não serão mais nada. Essa glória proposta como luz para todos os povos, como vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, isso foi promessa feita para Israel. Isso está fora, não existe mais. Por quê? Porque Israel não enxergou uma visão sacerdotal. Ele jogou o reinado, o rei no meio da história. Samuel, como nós já vimos, se desesperou com isso, porque ele entendeu, logicamente, como um profeta, alguém que a Bíblia diz que o homem passava pela cidade, todo mundo tremia, era um homem espiritual. Ele entendeu esta situação, lamentou, pranteou, se desesperou e não adiantou. Aí Deus vem e diz assim, no verso 5 eles disseram, veja, estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, né? Como se fizesse diferença, né? Ou seja, se os filhos tivessem que substituir os pais. Não, isso não é realidade. Deus levanta quem Ele quiser de qualquer canto do planeta para cumprir os seus projetos. Moisés não vivia no meio do povo lá no Egito, e no entanto foi ele que saiu de Midian e foi libertar o povo lá no Egito. Amém? Então, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então, perda de visão espiritual. Comparar o projeto de Deus para a sua vida com o projeto da vida daqueles que não conhecem o que nós conhecemos. E cá entre nós não tem muita gente se espelhando no mundo? Tem muita gente se espelhando no mundo. Tem gente se espelhando no mundo a tal ponto que uma vez eu conheci algumas pessoas que disseram o seguinte: como é que eu vou pregar para aquele cara lá? O cara é rico, não tem falta de nada. Que visão é essa? É rico, não tem falta de nada, quer dizer que o evangelho é para quem tem falta de alguma coisa? E a falta da salvação não é o bastante, não? Agora, quando a pessoa sequer entende o que é salvação, realmente não tem nada para pregar. O que são essas pessoas? São os desviados, que eu posso ainda mencionar o nome deles e provar para você que estão desviados. Aí aqui diz, verso 6, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, o povo está pedindo algo que está excluindo Deus de reinar sobre eles. Mas aí vem o perigo de tantas coisas que a gente fala todo dia. O povo enxergou desta maneira? Não. A falsa espiritualidade do povo fez com que eles achassem que, uma vez tendo um rei, eles estariam bem, estariam tendo um governo que os pudesse guiar. Porém, eles estão perdendo o reinado do próprio Deus de sobre as suas vidas. Eles estão pedindo rei, Samuel, eles não estão nem rejeitando você, que é um sacerdote. Eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando o meu reinado. Ou seja, rejeitar o sacerdócio era rejeitar o reinado do próprio Deus. Além, Samuel, passando por vocês, estão rejeitando a mim mesmo. Porque enquanto Samuel está ali, Deus também não está ali. Então Samuel não representa a Deus. Samuel não é o porta-voz de Deus. Então, rejeitar Samuel é rejeitar o próprio Deus. Aí ele diz, atende a voz do povo em tudo. Tudo. Aí o que acontece?
Samuel ia chegar para o povo, tá certo, vocês pediram um rei, e o Senhor disse que é isso aí, vocês terão um rei. Deus falou que tudo que vocês estão pedindo vai ser feito. Ah, então, Deus se agradou de nós. É tudo, Samuel, tudo. Deus falou que tudinho que vocês estão pedindo, Ele vai dar. Todo o sistema do rei, o rei que guerreia, o rei que vai pelas nações afora, o rei que convoca o exército, tudo que vocês pediram, vocês vão receber. Tem gente por aí que está assim, está vendo acontecer tudo na sua vida, mas é tudo conforme a sua própria obstinação. Vontade absoluta? Nem pensar, é uma vontade permissiva e às vezes, ainda digo mais, às vezes abaixo disso. Se Deus nos permitir, nós vamos chegar lá. O povo recebeu tudo. Teve o rei. Aí o Samuel diz assim, ó, o rei vai ter o direito. Vocês não querem um rei igual a todas as nações? Pois bem, o rei vai pegar os filhos de vocês e vai botar para o serviço deles. Porque não é assim, vocês não querem um rei conforme todas as nações. As nações não agem assim, não recrutam na força. Qual é o teu filho lá? Quantos anos tem teu filho lá? Tem 15, tem 16 anos, já dá para pegar numa espada? Tá, manda ele para o meu exército. Ah, mas eu não quero. Não tem querer, manda o teu filho para o meu exército. Não é assim que funcionavam as nações? Era assim que ia funcionar. A liberdade que Israel tinha, acabou, eles passarão a ter uma opressão. Eles pediram a instituição de um sistema, o rei, e o sistema não é opressão. Os nossos filhos não são obrigados, ao completar 18 anos, se alistar no serviço militar? São ou não são? Aí se você pode não se alistar, não vou me alistar e ponto final. Tá, o Brasil, o mundo é grande demais para que a nação, a instituição consiga invadir casa por casa para obrigar alguém para servir o militarismo. Eles não conseguiriam jamais fazer isso, sem chance. Agora, se seu filho não se alista no exército, por exemplo, se ele não tiver o certificado de reservista, ele não é impedido de um monte de coisa? Vou tirar passaporte para viajar ali, certificado de alistamento. Certificado de reservista. Eu vou pegar um serviço ali que eu tenho que usar, tenho que ter porte de arma, certificado de reservista. Então isso é uma opressão, a sua liberdade foi tirada. Mas o povo pediu o quê? Queremos um rei. Vocês querem um rei? Pois bem, os filhos de vocês vão servir para cuidar dos carros, dos cavalos dos reis. Os filhos de vocês vão servir para ser capitão de 100, capitão de 1000. Aí Samuel foi dizendo para eles o que seriam os seus filhos. Não teriam mais liberdade. E mesmo assim eles disseram, não, pelo menos nós vamos ter um rei. É muito incrível. Depois do ministério de Samuel, que é um ministério de muitas décadas, é um ministério muito longo. Samuel começou no ministério quando ainda era uma criança, ou para nós, vamos falar melhor para nós, menor de idade. Antes de sair da adolescência, Samuel já era respeitado como profeta do Senhor. Antes de sair da adolescência, já se via que a palavra de Samuel não caía por terra. Samuel vai à velhice, você já está velho, Samuel. Ou seja, Samuel atravessou ali, uns 70 anos na frente daquele povo, mas eles rejeitam Samuel, como Deus diz, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, eles rejeitam Samuel e fazem pedido de um rei. Eles desprezam toda uma história, toda uma glória.
E é assim que as pessoas muitas vezes são. Elas não têm a capacidade de acumular experiência. A pessoa tem hoje uma experiência tremenda, uma visão gloriosa, um sonho glorioso, ouve uma profecia gloriosa, recebe uma visitação de Deus gloriosa, tudo, ela hoje tem um impacto violento na vida dela, ela sai da igreja dizendo verdadeiramente a Deus. Daqui a 24 horas, 48 horas, ela é a mesma pessoa que foi antes da experiência, aquela experiência não se acumula dentro dela. Daqui a um mês, ela está agindo de forma correspondente a uma pessoa que nunca teve tal experiência. Não acumula. Tem uma experiência hoje e esquece amanhã. Não deixa aquilo fazer parte da sua estrutura. Irmão, no começo da minha juventude eu tive uma experiência de arrebatamento. Fui arrebatado, conversei com anjos, contemplei coisas na camada espiritual, foram coisas muito impressionantes, no começo da minha juventude. Pois bem, durante a minha caminhada, eu passei por momentos negros, eu passei por fornalhas e vales de sombra e da morte. Sabe o que eu dizia para mim mesmo? Não, aquela experiência é viva, Deus é vivo, e eu vou me manter de pé, haja o que houver. Se eu tiver que me arrastar, eu me arrasto, mas me arrasto em direção ao altar de Deus, eu não me desvio. Olha o resultado hoje. O resultado hoje é que o meu ministério, somente o meu, faz diferença em todo o globo terrestre. Só o meu. Todo mundo por aí prega a mesma coisa, eu sou o único diferente. Eu sou o único que espeta o sistema judiciário, que espeta a ordem dos advogados do Brasil. Eu sou o único que mostra para eles que sobre nós só reina Deus. Sou o único. Agora, porque as minhas experiências, elas são acumulativas. Irmão, eu trago no meu espírito coisas que nem mesmo eu vi, as pessoas que viram e me contaram a meu respeito. Dentro de igreja, pessoas se levantavam para dizer assim: olha, homem, Deus está me mostrando isso, isso, isso e isso na tua vida. Eu não estava vendo nada. Mas quando alguém entrega uma palavra que é verdadeira, a gente sente a testificação do Espírito Santo. Então aquilo eu tomei como verdade, e aquilo é coluna de sustentação na minha vida. Eu não esqueço as minhas experiências. Mas esse povo de Israel, Samuel deve ter durado o quê? 70, 80 anos? Eu não sei qual foi a idade de Samuel, mas depois de tantas experiências que hoje falam poderosamente as nossas vidas através de Samuel, aquele povo que conviveu com Samuel, esqueceu tudo. Irmão, vou te dizer uma coisa, é um perigo muito grande você esquecer o que Deus tem feito na sua vida. Lembra por que Gideão foi chamado? Vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Como é que é? Se o Senhor é comigo, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Onde está aquela glória dos anjos que passeavam no meio do arraial, dos anjos que derrotavam os inimigos? Onde está toda aquela glória? Ah, exatamente, ela está aí dentro de você, trazendo à memória o que te dá esperança. É exatamente por isso o anjo se manifestou a ele: vai na tua força, varão valoroso. Por quê? Ele tem isso em memória, ele tem experiências das quais ele não participou, mas que ele diz: onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram. Então ele atribuía que ele continuava servindo aquele mesmo Deus vivo e poderoso, ainda que não estava vendo aquelas maravilhas, mas alguma coisa tem dentro dele que está prestes a ressuscitar, e ressuscitou. Então, aqui, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Não rejeitou a você, ele rejeitou a mim. Então Samuel chega lá, tá aí, ó, o que vocês querem?
O que vocês querem? É um, tá feito. Quero mais, quero 2, tá feito. O que mais? Eu quero isso assim, 3, tá? Queríamos isso, 4, tá? Então, se tudo que o povo quis, milhares de coisas, quem sabe? Deus deu tudo para eles. Quando eles olharam, saíram da reunião, os anciãos, poxa, viu? Deus nos concedeu tudo quanto a gente queria. E concedeu através de quem? De Samuel. Samuel que foi dizendo, é isso, ó, o Senhor disse, está feito. É aquilo? Está feito. É o reinado? É isso, é aquilo? Está tudo feito. O povo saiu da reunião feliz da vida. Feliz da vida com um rei, mas sem jamais enxergar a futura glória que estava proposta para eles. Ou seja, aquele momentozinho de reunião para os anciãos de Israel foi uma glória. Uma glória que diante dos olhos de Deus foi uma miséria. Porque o que Deus tinha, a futura glória proposta para Israel, ela estava riscada, ela estava anulada. Será que tem alguma lição para a gente aí? Será que muitas vezes eu não estou recebendo coisas achando que estou no máximo e estou perdendo uma glória tremenda lá na frente? Acho que tem até uma mensagem chamada bênção proposta, né? É isso? Bênção proposta, ou seja, que as pessoas recebem coisas hoje, mas não conseguem entender o que estaria proposto no futuro. Elas estão perdendo o futuro, mas estão vivendo o seu hoje como se estivesse tudo bem, felizes da vida. Assim é o reino de Deus. Seguindo então, no verso 8, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Olha só o que Deus está dizendo. O comportamento de Israel está sendo igualzinho a todas as obras que eles fizeram desde quando saíram do Egito. Nós lembramos daquilo que aconteceu no Êxodo com Moisés, né? É a murmuração, é a agressão ao sacerdócio e à liderança de Moisés, são os apedrejamentos que eles tentaram fazer à liderança, chamar Deus de mentiroso quando olharam a terra prometida, aqueles horrores todos, murmuraram quando não tinha água, murmuraram quando não tinha carne, aquelas atrocidades todas, por exemplo, as rebeliões de Datã, Coré e Abirão, todas aquelas coisas horríveis que nós vemos lá no Êxodo. Deus está dizendo assim, o comportamento deles hoje é conforme tudo que eles já fizeram no passado. O que Deus vai dizer através do profeta? Que em todo tempo estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente, um povo contumaz, obstinado de coração. Hoje nós olhamos para a história e nem entendemos por que aquele povo tinha que subsistir tanto tempo, por que Deus deu tanto livramento, porque o povo era rebelde e contradizente. Não é mais uma vez aqui o que eles estão fazendo? Aí Deus vai falar isso aqui, lá em Ezequiel, lá na frente Deus vai dizer assim, eu estendi a minha mão em todo o tempo a um povo rebelde e contradizente. O que é um povo contradizente? Duas palavras terríveis, rebelião e contradição. Quer dizer, eles o tempo todo lutaram contra Deus, mas subsistiram, estavam de pé, tinham o que comer, tinham seus negócios, tinham riqueza, tinham ouro e tinham prata, mas o que eles eram? Rebelde e contradizente. Ou seja, qual é a lição? Não ouses pensar que pelo fato da sua mesa ser farta, que você tem a Deus.
porque eu te aponto milhões de pessoas que têm a mesa farta e que servem a Satanás. Ter Deus não significa ter um feijão com arroz na mesa. Ter Deus vai muito além do que ter um feijão com arroz. Ter Deus não significa ter uma casa própria. Ter Deus não significa ter um carro 0 quilômetro. Ter Deus não significa ter um bom emprego para ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. Ter Deus não significa porque eu sou um empresário bem-sucedido. A nação está cheia disso. Gente que serve ao diabo no catolicismo, ao diabo no espiritismo, ao diabo no budismo, serve ao diabo em tudo que é religião por aí e tem a sua mesa farta, moram em mansões. Cantores por aí que entram em palco imitando o capeta, dançando igual o capeta, igual o demônio, e que tem dinheiro a balde. Jogadores de futebol que nunca souberam quem é Deus e que têm contratos milionários, viajam pelo mundo. Então não adianta você pensar, meu irmão, que pelo fato, de como Israel, que era rico, que por isso tinha Deus. Não, a qualquer momento eles podiam ser surpreendidos, como aconteceu tantas vezes. Com Babilônia, levou o ouro de todo mundo. Eles eram ricos. Jeremias falou: vocês precisam se consertar. Que nada, Deus está conosco. Olha aqui, temos o templo. A Jeremias falou: não adianta dizer templo do Senhor é esse. Não adianta dizer que isso, o templo está em nosso meio, Deus está conosco. Jeremias falou: não está não. Joga esse cara na cadeia, espanca esse cara, bate nele, mata ele. Aí veio a mão do Senhor e não deixou matar. Aí vem de Babilônia e leva todo o ouro e leva toda a prata, em que eles olhavam para aquele ouro e para aquela prata e dizia: verdadeiramente Deus está conosco. Mas não estava. Mas quem deu a eles o ouro e a prata? Foi Deus. Ué, Deus dá coisa para rebeldes? Deus dá coisa para pessoas fora do seu projeto? O rei era projeto de Deus? Não. Deus deu? Deus deu ao povo um projeto errado, fora dos seus projetos? Sim ou não? Claro que deu. Certamente que deu. Porque Deus falou o quê? Eles me rejeitaram. Então Deus deu ao povo um projeto errado. Por quê? Porque eles estavam obstinados. Dá para você aprender essa lição? Se você estiver obstinado, você acaba recebendo coisas que não tem nada a ver com a vontade absoluta de Deus, coisas que já estão cortando a glória que estava proposta para você no futuro. Quem deu? O povo pediu um rei. Quem deu este rei para o povo? Deus. Alguém tem dúvida? Não. Deus deu. Agora, como eu escrevi aqui, eu escrevi assim, que Deus fez a vontade errada do povo. A vontade do povo foi certa ou errada? Foi errada. Deus falou: eu estou rejeitado. Samuel falou: caramba, estão rejeitando. A vontade do povo era errada, mas Deus atendeu. Que coisa, que loucura. Foi para isso que você foi chamado para a geração Jesus Cristo, meu irmão. Para se converter, para aprender o que em nenhuma outra parte do planeta você vai ouvir. Porque eu fui preparado para esta última hora, para que a tua vida não se perca. O arrebatamento vai ser uma meia dúzia, meu irmão. E nós somos a igreja
que já estamos preparando o povo para o arrebatamento. Os nossos filhos serão arrebatados, martirizados ou abandonados. Esse é o projeto com esta igreja, com este ministério. E é por isso que a obra neste lugar é tão séria. E é por isso que aqui Deus já está mostrando que vai passar a sua ceifa, a sua foice. É por isso que Deus já disse aqui que vai sacudir a sua figueira. Porque a obra neste lugar é muito séria, mas mais séria do que se possa imaginar. Ela é tão séria que no Brasil, país democrático, eu tenho a coleção das algemas e das cadeias. Porque a obra realmente é muito séria. E eu não me comparo a nenhum outro chamado ministro do Evangelho que exista em solo brasileiro ou mundial. Eu não me comparo a nenhum deles. O meu ministério está muito acima de qualquer conceito eclesiástico. Eu não sou igreja, eu sou o grito da meia-noite. É muito além de um conceito de igreja. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se o grito, e o objetivo do grito era despertar as igrejas. Eu estou acima do conceito de igreja. Quem quiser brincar com esse ministério, pode comprar o seu caixão, que vai baixar a sepultura. Então, Deus fez a vontade errada do povo. Deus fez a vontade errada do povo. Deus poderia dizer assim, negativo. Diga para esse povo que ou eles me seguem ou eu deixo eles. Diga para esse povo que eu não vou abrir mão do meu sacerdócio para governá-los. Diga, não. Ah, eles querem o quê? O que eles querem? Quer um rei? Dá para eles um rei. Se até hoje eles não entenderam o valor do meu sacerdócio, dá para eles um rei, para que eles vejam que é bom. Resultado, o primeiro rei, outros tantos dezenas vieram depois, mas o primeiro, só para nós usarmos como exemplo, o primeiro rei chamado Saul, o que aconteceu com ele? Ele é a liderança do povo. O que aconteceu com ele? Ele se desviou. Quando Saul se desviou, o que aconteceu com o povo? Foi todo mundo como escravo levado para o matadouro. Foram para as guerras e se deram muito mal. Foi um arraso, foi horrores, foi pranto, foi lágrima. Por quê? Porque o rei se desviou. Mas e se fosse um sacerdote? Não fazia diferença se fosse um sacerdote se desviar. Não faria. Não faria nenhuma. Mas o rei faz diferença. Porque cada um tem a sua estrada. Quando esse rei aqui se desviou, levou Israel para o matadouro. Acabou com eles. Saíram, milhares de israelitas caíram na batalha. Mas não foi o que eles pediram, um rei? Deus deu a eles um rei. Então, irmão, guarde essa frase, que Deus pode fazer a sua vontade, ainda que ela esteja errada. Basta que Ele olhe para você e veja em você, isso aqui ó, obstinação. Quem foi o homem que é o exemplo da obstinação? Faraó. Examina a obstinação desse homem chamado Faraó, que você vai ver como Deus trabalha em cima da obstinação dele. Veio a primeira praga, Faraó se desespera, mas Deus já tinha dito para Moisés, ele está obstinado e não vai deixar sair o povo. Veio a primeira praga, Faraó, Moisés, ora ao teu Deus que eu vou deixar sair esse povo. Mas Deus já tinha falado que ele estava obstinado e não ia deixar. E Moisés também já sabia que não ia deixar. Moisés orou, a praga cessou, e ele falou, não vou deixar sair povo nenhum não. Deus falou, não tem problema, eu falei que tenho 10 pragas.
Foi mais uma. Moisés, ora o teu Deus para acabar com isso aí. Moisés orou e ele disse, eu não vou mais deixar sair o povo. Vem a terceira praga. Moisés, ora a Deus que cesse essa praga que eu vou deixar sair o povo. Moisés orou, a praga cessou e ele não deixou sair o povo. Em cima da obstinação de Faraó, Deus está demonstrando os seus juízos sobre cada deus do Egito. A Deus a terra, a Deus a natureza, o Deus Nilo, e todos os bonecos de gesso do Egito, os homens, as estátuas metade homem, metade animal, cada praga daquela é o juízo de Deus representativo sobre um dos deuses do Egito. Deus está se baseando em quê? Na obstinação de Faraó. Irmão, se obstinar é uma coisa muito terrível. Nós temos que ter coração aberto, aprender, dobrar os joelhos, botar a boca no pó, pedir misericórdia, para que Deus esclareça e ilumine. Nesta obra não tem espaço para soberbo. Nesta obra não tem espaço para arrogante, para prepotente. Nesta obra não tem espaço para isso. Quinta praga, sexta praga, e Faraó está pensando que está brincando com Deus, quando na verdade quem está brincando é Deus. Nona praga, Moisés, ora ao teu Deus agora, que agora eu vou deixar sair esse povo, Moisés. Cessou a praga, eu não vou deixar sair esse povo de jeito nenhum, Moisés. E tem mais, Moisés, se tu aparecer de novo na minha frente, eu te mato. Quando ele falou, eu te mato, Moisés falou assim, a próxima praga então é de morte. Acabou-se. Veio a última praga, que não era praga, o anjo da morte. E diante daquilo ali, meu irmão, qualquer um deixaria o povo sair. Quando Deus feriu aquela massa no Egito, todos estavam com medo de morrer. Quem ficou vivo não ousava sequer olhar para cima. Deus pode te conceder, pode permitir que coisas aconteçam na sua vida, porque você está fundamentado em obstinação, ou seja, você vê o que não existe, você sente o que não era para sentir, e tantas outras coisas assim que eu acho que já deu para você entender aí, as lições desse episódio. Se você está obstinado, você pode até ter sonhos. Aliás, que a ciência, né? A ciência diz que todo mundo sonha, mesmo quando não lembra, né? E eu tenho essas experiências, às vezes eu digo assim, caramba, essa noite eu tive um sonho, mas não lembro o sonho, nada. Aí às vezes eu digo assim, eu tive um sonho com uma pessoa específica, mas eu não lembro o resto do sonho, só lembro que a pessoa aparecia. Inclusive esses dias aí eu sonhei até com a Bruna Carla, não tem uma cantora chamada Bruna Carla? Eu sonhava que ela estava dentro de uma igreja, e eu era o pastor da igreja, e quando ela ia cantar, eu a repreendia. Mandava ela sentar no banco, ela com muito temor, sentava lá no banco dela, quietinha, tal, mas o sonho era muito longo, só que eu não lembro de mais nada. Então, a ciência diz que mesmo quando você não lembra dos seus sonhos, você sonhou, porque dizem os estudos científicos sobre o sonho, que se uma pessoa não sonhar, que ela acabaria até louca se não sonhar. E uma das coisas que a ciência diz do sonho é que ele é a realização de um desejo. Quando a pessoa tem um desejo ardente de uma situação, ela acaba até sonhando aquilo dali. Eu vivi essas experiências na minha adolescência. Uma vez eu tinha uma lata de bola de gude. Sabe o que é bola de gude, né? Aquelas bolinhas de vidro. Eu era um viciado naquilo ali. E eu guardei a minha lata de bola de gude. Mas guardei tão bem, tinha muitas crianças na casa,
Eu guardei também para ninguém achar, e depois nem eu achava. Revirei a casa de tudo que foi jeito. Falei assim, não é possível. Minha mãe me ajudou a procurar, meus irmãos me ajudaram a procurar, meu pai, todo mundo me ajudou a procurar. Bendita lata de bola de gude, não achei de jeito nenhum. E dormi com aquilo pensando, dormi obstinado. Eu queria encontrar aquilo ali. Eu era viciado em bola de gude. A gente jogava dia a dia aquele negócio. Dormi. De manhã, quando eu acordei, caramba, já sei onde está a bola de gude. Tive um sonho. Aí chamei minha mãe, já sei onde está a bola de gude, quer ver? Vem comigo. Fui lá, atrás da geladeira, lá estava a bolinha de gude. Do jeitinho que eu deixei a lata de bola de gude, lá atrás da geladeira. Então, a ciência diz isso. Uma das bases do sonho é a realização de um desejo. Então, nós sabemos que nós temos sonhos naturais e temos sonhos espirituais. Nós sabemos muito bem disso. Irmão, quantas coisas eu encontrei em sonhos. Caramba, onde está aquilo? Teve uma época da minha vida que eu já sabia, eu dizia assim, não tem nada não. Eu vou dormir, amanhã eu vou saber onde está esse negócio. E era como uma profecia. Quando eu acordava no dia seguinte, está lá em tal lugar, ia lá abrir a gaveta, está aqui o negócio. Isso acontece no nosso ser. E outras coisas mais, né? Outras coisas mais. Então, o sonho, a ciência diz, que é a realização de um desejo. Às vezes eu tinha coisas para realizar e eu pensava assim, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso resolver esse problema. O que eu vou usar? Que ferramenta eu vou usar? Como que eu vou resolver essa situação? Quantas coisas aconteceram aqui assim? A ponto de eu chegar e ter um sonho e dizer assim, já sei como vou fazer aquilo. Aí vai lá, compra o material, corta daquela maneira, faz aquela rosca, prende aquele utensílio e resolve o problema. O sonho é a realização de um desejo. Isso que a ciência diz é fato. Agora, existe aquela pessoa que pode estar obstinada e ela pode sonhar coisas também. Então, aqui para nós darmos uma paradinha, diz o verso 8, repetindo, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei, que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Cegueira? Ou seja, o rei vai criar um sistema de opressão,
O sistema de governo fora do sacerdócio, ele é opressor. Vai pegar as vossas filhas, vai pegar os vossos filhos, vai pegar as vossas sementeiras, as vossas lavouras, vai pegar tudo seu, ou seja, ele vai tributar tudo como imposto, vai pegar tudo que ele quiser. Sistema de governo fora do sacerdócio é opressor, é ditador. Samuel está dizendo, vai ser assim, e o povo fala, não tem problema não, pelo menos a gente tem um rei. Tem gente que não sabe o valor da liberdade para a opressão. Esta é a questão. Amém, irmãos? Vamos dar uma paradinha então, daqui a pouco a gente volta.